Filipenses capítulo 3. Eu vou pensar alguns versículos desse capítulo. E a leitura que eu vou fazer é na Nova Versão Transformadora. Paulo vai escrever aos Filipenses e vai dizer a partir do versículo 1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas e faço para protegê-los. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal. Cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Pois eu fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus e extremamente obediente à lei judaica. Eu era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero também sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso. Não estou dizendo que já alcancei a perfeição. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Amém? Amém, irmãos? Então nós estamos falando desde domingo retrasado. Domingo retrasado eu iniciei uma ministração em cima desse tema.
5 chamados à transformação espiritual. 5 lições de sabedoria. 5 virtudes do cristão autêntico. 5 passos para o crescimento espiritual. Então, o tema da mensagem de hoje está voltado para essas afirmações. E o texto da mensagem de hoje é Filipenses 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Amém? Então, no domingo retrasado, eu falei a respeito da primeira lição. E na terça-feira passada falei a respeito da segunda lição. E hoje eu vou falar da terceira lição. Amém? Então vou voltar um pouquinho, tá? Porque eu vi em todas as ministrações que eu fiz. Impossível não vir na ministração que eu fiz, né? Mas eu sei que cada um tem a sua dificuldade. E de repente algumas pessoas não conseguiram vir em todos os cultos. Então, nós falamos que Paulo retrata a si mesmo como um contador de histórias com Deus, histórias com H, que são histórias verdadeiras. Que Paulo compartilha aqui as histórias que ele desenvolveu com Deus. E quando Paulo diz a respeito de que ele está nos escrevendo, ele está dizendo que ele tem novos valores. Depois nós falamos que Paulo se apresenta diante do presente dele, e no presente ele se descreve como um atleta, e fala sobre força. E aí ele vai dizer que Deus deu a ele um novo vigor. Depois Paulo vai falar a respeito do seu futuro. E aí ele retrata a si mesmo como um estrangeiro, como um forasteiro. Paulo não tem a sua expectativa no sentido de fazer uma morada permanente na terra, porque ele sabe que um dia ele vai morar no céu. Um dia ele vai partir para estar com o Senhor e viver a eternidade com Deus. Então, fica muito claro aqui que Paulo tem os pés em terra, mas tem os seus olhos direcionados para o céu. E aí ele compartilha com a gente que ele tem uma nova visão. Então Deus quer te dar novos valores, Deus quer te dar um novo vigor, e Deus tem uma nova visão para a tua vida. Amém? E aí nós começamos a compartilhar a respeito das lições, e a primeira lição é a insatisfação. Só que, enquanto muitas pessoas usam a insatisfação de forma negativa, Paulo vai usar a insatisfação para produzir uma atitude positiva. Paulo está muito satisfeito com Deus, mas ele faz uma avaliação da sua vida e nasce no coração dele uma insatisfação, porque ele sabe que apesar dele ter alcançado e conquistado muitas coisas, Paulo queria mais porque Deus tinha mais. Queira mais. Queira mais. Amém? Não se acomode com aquilo que você já alcançou. Deus tem muito mais para dar para a tua vida. Eu coloco os meus olhos em Paulo.
Paulo foi o maior pastor, o maior missionário, o maior pregador, o maior plantador de igreja, o maior ganhador de almas, e se diz insatisfeito, que Deus pode fazer mais. Se ele diz isso, quem dirá cada um de nós? Eu quero mais, em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós falamos a respeito de devoção. Na terça-feira passada, eu falei que Paulo disse: uma coisa eu faço. Então, na realidade, Deus nos trouxe para fazer parte do povo dele. Deus nos plantou dentro do rebanho dele. Deus nos colocou dentro da igreja que é dele, para que a gente faça. O discípulo é alguém que faz. Amém? Então, nós precisamos ter uma espiritualidade que faz, uma espiritualidade que realiza. Paulo concentrou a sua vida e ministério em adorar Jesus e não se distraiu com as demais coisas. Que você não se deixe distrair pelas coisas ao seu redor, mas que você se concentre em Cristo e faça algo para Cristo, para a glória de Deus, sendo usado pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Então hoje eu vou falar sobre coisas que eu não falei. Está todo mundo junto agora? Vocês entenderam tudo que eu falei? Lógico que foi uma pequena pinceladinha, né? Porque essas coisas que eu falei em 2 cultos. E aqui estou falando em alguns minutos. Então, a terceira lição de sabedoria que Paulo compartilha com a gente é que Paulo, ele tem uma direção. Em Filipenses 3, versículo 13, na parte C do versículo, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O grande problema de muitas pessoas é que elas perdem a sua velocidade espiritual, porque na realidade Deus derramou uma unção sobre a vida da gente que vem produzir velocidade espiritual para nós alcançarmos tudo que Deus tem para a vida da gente, amém? Então, de repente, alguém escuta tudo que eu falo e fala assim: ó, pastor, acho que quer que eu seja o filho do vento. Para alcançar tudo isso daí, eu vou ter que ter uma velocidade enorme nos meus pés. Mas Deus já te abençoou com uma unção que te dá velocidade para você alcançar. Está escrito lá em Abacuque capítulo 3, no final do capítulo, que Deus te deu pés de corça. Amém? Pés velozes. Amém? Não se preocupe. Muitas vezes você fica preocupado. Olha, muita gente saiu na minha frente. Muita gente está caminhando, não consigo caminhar. Muita gente está dando certo e eu não consigo dar certo. Em muitas áreas eu não consigo funcionar. Ou em muitas áreas da minha vida eu já funcionei, agora não consigo funcionar mais. Deus te trouxe aqui para dar paz ao teu coração.
porque Ele te deu pés de corça, ainda que você saia atrás, você vai chegar na frente. Aonde você não consegue caminhar, você vai a partir de hoje conseguir caminhar, amém? Aonde você nunca funcionou, você vai conseguir funcionar. Aonde você não conquistava, você vai conseguir conquistar. E aonde você funcionava bem, agora não funciona mais, você vai voltar a funcionar, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Pastor, mas eu tenho passado por muitos momentos de tristeza. Eu tenho passado por muitos momentos de humilhação. Deus te trouxe aqui para te dizer que para cada dia de humilhação, Ele tem para você dias de dupla honra. Deus já honrou você. Deus está honrando você. E Deus o honrará por onde você passar. Basta colocar em primeiro lugar aquilo que deve ser feito primeiro. E o que deve ser feito primeiro? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então, o grande problema das pessoas é que, de repente, elas se deixam marcar por situações do passado que não fizeram bem para a vida dela. Mas existe um ditado popular que diz assim, que quem vive de passado é museu. E você não é museu, você é uma bênção. Você é um escolhido do Senhor. Então, não permita que o passado seja determinante em relação ao teu presente e nem ao seu futuro. Se você tiver que olhar para o passado, que seja para consertar os erros que você cometeu no passado. Ou que se você olhar para o passado, que seja para você trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Se você olhar para o passado, que seja para você aprender com os seus erros, ou para ter uma espiritualidade muito mais do que inteligente, mas uma espiritualidade sábia, e muito mais do que aprender com os próprios erros, você aprender com os erros dos outros. Ó, tá vendo aquilo lá? Eu não vou fazer. Tá vendo aquele mau exemplo lá? Não vai servir para a minha vida. Nós não precisamos errar para aprender, nós podemos aprender com os erros dos outros, amém? Então, não fique pensando apenas no passado, porque assim, ó, o passado não é determinante. O passado, ele só existe porque no passado, o passado foi presente. O passado só é alguma coisa por causa disso. No passado, o passado foi presente. O presente que nós estamos vendo aqui, amanhã não será mais presente, será passado. E se a gente ficar pensando só no passado, no passado, no passado, a gente pode deixar de perceber e receber e conquistar o presente bom que Deus tem para nós aqui nessa noite. Amém? A Bíblia fala de um homem que estava ao lado de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, e que um dos ladrões incitava Jesus, machucava Jesus com palavras, mas o outro ladrão, ele estava a pouco
a poucos minutos de partir. E a Bíblia diz que ele fez uma oração objetiva, ele fez uma oração de última hora e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que ele recebeu de Jesus um presente de última hora, pois Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Não perca o presente de última hora que Jesus tem para você. Amém? Você não vai voltar para casa de mãos vazias, você vai levar um presente para a tua casa. Amém? Agora, você vai receber esse presente se você tiver focado no presente que Deus tem para a tua vida. Então, deixa o passado levar o passado. Aceite um presente que faça a diferença na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? Não deixe o passado ofuscar o brilho do presente, porque de repente você cometeu algumas coisas no passado que você já confessou a Jesus, que você já pediu perdão por essas coisas erradas que você cometeu no passado. Você confessou a Jesus e pediu perdão, e Jesus já perdoou você e lançou os teus pecados nas profundezas do mar, e desses pecados Jesus não lembra mais, amém? Mas todos os dias vem o diabo querer lembrar você dos pecados que você cometeu. Mas não dê a Satanás o gostinho que ele quer ter de vitória em relação a você. Não tome nenhuma atitude que venha alegrar o coração de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas quando o inimigo vier trazer lembranças do passado, que entristece o teu coração, faça como Jesus fez. Todas as vezes que o inimigo se levantou na tentação do deserto, quando Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e Satanás se apresentou para querer roubar a alegria, o ímpeto, a força e o ânimo de Jesus. O que Jesus fez? Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito, e determinou: vai-te, Satanás, porque está escrito que só ao Senhor seu Deus servirás, e só a Ele adorarás. E a Bíblia diz que Satanás bateu em retirada e os anjos vieram ao serviço de Jesus, amém? Então, todas as vezes que o inimigo quiser roubar a tua alegria, todas as vezes que o inimigo quiser ferir a tua memória, diga: está escrito, onde havia pecado, superabundou a graça, amém? A graça, superabundante graça, está sobre a sua vida, está dentro do seu coração. Então, se você tiver que se lembrar de alguma coisa, lembre-se do que está escrito em Eclesiastes 12, versículo 2, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer: não tenho neles
contentamento. Lembra-te do teu Criador. Acredite que um novo futuro Deus lhe garante. Ainda que o presente não seja bom, o presente que você está vivendo não será definitivo em relação à sua vida, porque está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vista-se do seu futuro, pois em Isaías 43, versículo 19, está escrito: preparei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terra seca. Deus está preparando novos caminhos para você, amém? Deus está pavimentando a estrada que vai te levar do lado de lá, porque do lado de lá está a tua bênção, está a tua vitória, está a tua cura, amém? Reconheça que Deus é o único recurso infalível. É Ele que está dizendo: preparei. E quando Deus prepara algo, ninguém segura. A vitória é certa, a bênção é certa, a cura é certa, o triunfo é certo. Amém? Então, coloque os teus olhos em Provérbios 23, 18. Lá está escrito: assim o seu futuro será brilhante, e você nunca mais perderá a esperança. Creia que o presente que você está vivendo hoje é um novo tempo que Deus tem para você. Amém? Então, diante de tudo isso, faça o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém? Que nesse dia, que nessa hora, que nesse momento você busque essa santa direção para a tua vida. Esquece das coisas que para trás ficaram. E saiba que a tua jornada, ela é longa. E as maiores e mais longas jornadas da vida, elas começam com o primeiro passo. Que você deu o primeiro passo nessa noite. E o primeiro passo que nós vamos dar para a gente concluir essa longa jornada será o passo da oração. Nós vamos orar e nós vamos chegar no fim dessa corrida que vai nos transformar como pessoas mais que vencedoras. E Deus vai abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Amém?